Filho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado para sempre, engrandecido é o nome do nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória e todo o louvor digno de receber a adoração. Eu estou muito feliz em estar com os irmãos aqui nesta belíssima casa, fraternidade, comunhão, amabilidade, fervor do Espírito. Deus em Cristo abençoe a todos de uma maneira muito especial. Agradecer a Deus pelo convite honroso, privilégio ímpar estar com os irmãos aqui na De Cruz. Pastor desta igreja, muitíssimo obrigado. Agradeço profundamente toda a equipe que fez o contato para eu estar aqui e a coordenação num todo, com muito apreço, com muita dedicação, nos receberam, me recebeu de uma maneira assim extraordinária. Deus seja louvado por cada um dos irmãos e esta linda igreja aqui em Brasília, que a obra do Senhor Jesus continue crescente, doravante, na vida de cada um de vocês. Eu trouxe saudações de minha casa, minha esposa, Fernanda, e as nossas crianças, a Caroline e o Tiniel. Sou do interior de São Paulo, Capivari, uma cidade bem pequenininha. Já estamos lá há 17 anos, representando ali o nosso bispo, Samuel Ferreira, na Adebras, Capivari, e o povo daquela igreja transmite saudações aos irmãos, em nome de Jesus. Pastor, mais uma vez, obrigado. Tá? Muito bom estar aqui. Pastor Weber, seja louvado também. Trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, localize o texto que está inserido, o tema deste evento. A dupla que cantou aqui, Deus abençoe vocês, tá? Pelo talento, pela dedicação, pela graça de Deus na vida de vocês. Meu pai é sanfoneiro, né? Deu saudade dele. Eu cresci tocando violão com o papai. E Deus abençoe vocês, continuem sempre abençoadíssimos assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Texto sagrado, palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 27 e trabalharmos naquilo que os céus já ministrou ao meu coração, e eu quero deixar nesse altar uma mensagem para a sua vida e para esta igreja, baseando-me ou pautando-me desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, numa voz uníssona e audível, na versão que está projetada no telão. Vamos ler, 1, 2, 3 já. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Mais uma vez. Ora, amém. Se assente, por favor. Muito obrigado. O texto sagrado lido por nós, escrito pelo apóstolo Paulo, dando ênfase à igreja de Corinto e às suas participações ativas no que tange rito litúrgico, dons espirituais, um culto. Porque, na verdade, esse é o contexto que Paulo traz desde o versículo 1
a respeito dos dons do Espírito Santo agindo de maneira diferente em cada um dos coríntios. E para nós, de fato, essa realidade existencial no corpo de Cristo, e cada um na sua particularidade e em sua habilidade, manifestando graciosamente a bênção ou os dons do Espírito Santo para a igreja. É interessante pensarmos nisso, porque se você olhar do lado aí, essa pessoa que está do seu lado, ela não é estranha, nem tampouco esquisita, ela é diferente. E essa diferença da grei, essa diferença da eclesia, é extremamente fundamental para a comunhão. Por quê, pastor? É eu ter a ciência que esse irmão que está do meu lado é uma outra pessoa. Pastor, isso é óbvio. Pois é. É dentro dessa obviedade que nós trabalhamos numa compreensão num todo, que esta pessoa que está do meu lado não é prolongamento de mim. Ela é uma outra pessoa. Pode cantar a mesma canção, com um timbre de voz, e até mesmo em outro tom, no mesmo culto. Pode, pastor? Pode. E eu, como é que fico nisso? Não faço absolutamente nada. Esse irmão do lado aqui canta fora do tempo, continue cantando. Esse irmão aqui é semitonado, continue no tom. Eu gosto muito quando João escreve um texto, e eu já fico assim, impactado com a escrita de João, porque eu fico imaginando se fosse o Pedro escrevendo o texto. João escrevendo na sua epístola, João diz assim: olhai por vós mesmos para que não percais o que tendes ganhado, antes recebais o inteiro galardão. Ó que classe, irmão! Olhai por vós mesmos para que não percais o que tendes ganhado, antes recebais o inteiro galardão. Eu fico imaginando Pedro escrevendo isso, frenético, agitado, executor. Eu fico imaginando a personalidade petrina escrevendo esse texto. Enquanto João escreve, olhai por vós mesmos, Pedro escreveria, cada um cuida da sua vida. E é dentro desse contexto que a igreja vai formando, eu, você, nós, fazendo parte de um corpo, sendo membros diferentes, e eu gosto quando Paulo usa esse termo, em particular. E essa particularidade que é enfática nesse texto aqui da igreja de Corinto, no capítulo 12. Por quê? Porque ele usa até alguns exemplos, como diz, como exemplo de mão, pé. Ele usa até um exemplo do próprio corpo humano mesmo, olho, para ficar muito clara a sua mensagem. Ele diz, olha só, gente, percebeu que isso é necessário. Esse membro aí que, para você, se você olhar para as duas mãos, você diz, mas tem uma mão. Aí você olha para a outra e diz, por que outra mão? Por que alguém faz a mesma função do que eu também? Ora, o que a mão esquerda alcança, a mão direita não alcança. O que a mão direita alcança, a mão esquerda não alcança. Esses somos nós, igreja. E é dentro dessa perspectiva que eu quero trabalhar a importância de cada um de nós e quem somos nós nesse corpo. E eu estava ali ouvindo a leitura oficial e sendo recepcionado pelo pastor e vendo essa festa linda de vocês, em se tratando de unidade e de igreja. Irmão, vamos ser sinceros, nós não somos igrejólatras, até não somos igrejistas, mas somos igrejeiros. Quem ama esse lugar? Esse lugar aqui é maravilhoso, né? Por quê, pastor? Olha só,
Olha a questão, a importância do culto na comunhão da igreja. Se você tem uma necessidade, por exemplo, se você tem pastor, estou com um problema no coração, eu procuro quem? Um cardiologista. Pastor, meu problema é de ordem muscular, eu procuro um fisioterapeuta. Pastor, o meu problema é de ordem nos olhos, na minha visão. Então você vai para um oftalmologista, um optometrista. Pastor, eu estou com um problema assim na minha saúde mental. Aí você procura a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, vai para a terapia. Pastor, eu estou com um problema de ordem financeira. Aí você procura o sonoplasta da igreja que almoçou comigo hoje, ele vai resolver o seu problema. Você percebeu que qualquer necessidade que nós temos, nós procuramos uma habilidade específica. Eu tenho uma necessidade e eu busco uma habilidade. Aí num culto de 2 horas, a palavra, a adoração, a oração, ela trata coração, emoção, físico, alma, corpo, e o crente sai daqui cheio do Espírito Santo. Tem alguém que celebra esse lugar, tem alguém que celebra a igreja, tem alguém que celebra o culto, tem alguém que celebra o endereço. Então, nesse ambiente que nós crescemos, pelos desafios propostos, pela compreensão do outro, pela empatia, pela oportunidade de novos amigos. Então, é dentro dessa situação. Esses dias mesmo, pastor, eu atendi alguém que dizia assim para mim: pastor, porque a igreja, né, ela tem alguns problemas. Eu disse, de fato, estou conversando com um agora. Ela disse, por quê, pastor? Eu falei, olha só o que você trouxe. Assim como você também trouxe, outras pessoas também trazem. Ou seja, é aqui que eu me resolvo, é aqui que eu me edifico, é aqui que eu vou crescendo. Eu conversava com um pastor bem antigo, bem experiente. Ele disse que terminou a oração de um culto quando alguém interpelou na porta e disse assim: pastor, estou vindo de uma igreja que é só BO, é só problema, pastor, lá tem gente ruim demais, sou bem-vindo aqui? O pastor disse, sempre a gente aceita mais uma, pode chegar, seja bem-vinda. Esse ambiente aqui, ele é transformador, ele é crescente. Eu estou muito à vontade aqui, porque é o meu ambiente, é a igreja, é um ambiente de adoração, de palavra, de comunhão. E eu estava meditando nisso, e o Espírito Santo me trouxe ao coração uma reflexão sobre quem somos nós, nesse corpo chamado igreja. Trocando em miúdo, se você dá uma olhada para os comentários, ou até mesmo para você, numa autoanálise, você vai compreender. Ora, o que eu faço aqui? Qual é a minha função? Qual é a minha cooperação, a minha contribuição? E aí, olhando num todo no Evangelho, agora, sem denominação, sem endereço, a pergunta é, quem somos nós no corpo de Cristo de fato? Aqui, ali, acolá, além. O que eu faço? O que eu represento? O que eu significo? Parece que é uma pergunta muito vaga. Eu gosto muito de ministrar em textos, ou seja, sou um pregador textual, e pensando no tema de vocês, o Espírito Santo me direcionou para nós pensarmos algumas lições sobre alguns personagens no cristianismo e o que eles significam para nós como membros do corpo. Uma vez que a tônica é unidade, a tônica é comunhão, a tônica é congregar, é fazer parte de uma igreja. E olha só como é interessante esse tema que vocês trouxeram, uma igreja dando ênfase à igreja num período de desigrejados. Uma igreja dando ênfase à igreja num período onde as pessoas estão potencializando o ato de não congregar. Sendo que este ambiente aqui é bíblico, este ambiente aqui é sagrado e é oportunidade de crescimento. Aí, pensando nisso, Deus me trouxe ao coração refletirmos sobre essa minha particularidade. E dentro dessa minha particularidade, eu tenho a minha individualidade. Não confunda com individualismo, que é muito tendencioso a um egocentrismo, que é muito tendencioso a um narcisismo,
que é muito tendencioso alguém que só pensa em si. Mas em individualidade não. O indivíduo é óbvio que ele tem uma identidade. Afinal de contas, a palavra identidade, na sua raiz etimológica, é aquele que não se divide. Indivíduo é aquele que não se divide. É por isso que, se você olhar para a sua identidade, você vai ver que você é isso, e ponto. Pastor, é óbvio que eu sou isso, e ponto. Aí eu trago mais uma metáfora para você. Trabalho na área da saúde mental. Esses dias eu atendi alguém que disse assim: eu estou cheia dos meus parentes, eu estou cheia de fulano, eu estou cheia de ciclano. E foi dizendo às pessoas que ela estava cheia. Eu falei: meu Deus do céu, tem muita gente aí. Aí eu olhei para ela e disse assim: e quem é que está de fato aqui? Ela disse: por quê? Eu falei: de tanta gente que está aí, quem de fato está aqui? Se você migrar esse contexto para o culto, quem de fato você trouxe esta noite? Posso dar esse grito? Quem está aí nesse culto de hoje? Agora, olha só, se você já disse isso sobre alguém, no ensaio, num culto, na igreja, chegou, meu Deus, acabou de chegar, quem? Fulano, ó, estou por aqui com ele. Quem já viu isso? Não diga não, é só uma pergunta retórica. Fulano acabou de chegar, fulano está na reunião, você olhou e disse: ainda bem que eu sentei desse lado, porque olha quem está ali. Fiquei pensando nisso. No que, pastor? Como é que eu digo que eu estou cheio de fulano? Se eu estou cheio de fulano, eu estou vazio de mim, porque fulano conseguiu me encher. Além de estar cheio da minha identidade, eu ainda tenho um indicativo bíblico para eu ser cheio do Espírito Santo. Então o problema não é que o outro me encheu, é você que estava vazio demais. Quem está aí? Quem está aí de verdade? Pastor, por que o senhor está trabalhando isso? Porque essa questão da identidade, ela é muito interessante, porque a identidade é aquilo que não se divide, aquilo que de fato decifra ou define quem sou eu, certo? Então você percebeu? Ó, celebrar a minha identidade pode ser uma autoaceitação, pode ser, de fato, eu dizer assim, ó, eu sou eu. Não é aquele assim, ó, eu sou assim mesmo, viu? Eu falo mesmo. Eu sou assim, sincero. Você pode estar sendo um mal educado, ou indelicado, ou intransigente, ou incoerente. Quer mais algum in? Não, tá bom já, né? Pastor, eu sou assim mesmo. Do jeito que vem, volta. Não tem maturidade, faz assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Esse é meu jeitão. Pois é, não conheceu Jesus de verdade, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entende como é a identidade? Dentro ainda dessa perspectiva da minha identidade, que é eu celebrando, posso usar esse termo aqui? É eu celebrando o meu próprio eu. Não aquele eu que tem que ser crucificado com Cristo. Não aquele eu que tem que ser renunciado para seguir Jesus. Não aquele eu que Jesus disse, ops, agora é uma nova criatura. Não é esse eu, mas é a identidade. Por quê, pastor? Porque já viu algum crente assim? Ele vive um falso eu. Aí ele fica assim, ó. Quem sou eu, pastor? Eu não sou ninguém. Irmão, vamos ouvir a irmã cantar. A irmã chega aqui e fala assim, ó. Mas eu não canto nada. Estou até gripado. Aí quando canta, quando descer, alguém fala assim, minha irmã, gripada, você cantou assim, imagine sem gripe. Sabe o que é isso? Carência de elogio. Agora, quem tem identidade sabe, e ponto. Quer um exemplo bíblico? Quem é que foi que disse para Neemias gritar, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer? Ninguém disse para ele, é grande, viu? Não. Deus não abriu o céu e disse, eis meu servo, lhe usarei para coisa grande. Não, ele olhou para o muro.
olhou para a circunstância, olhou para a oposição e falou: opa, deixa eu me posicionar aqui. Eu estou fazendo uma grande obra. Pastor, o que é isso? É gente que sabe para o que veio. Estou sentindo graça para dizer isso para alguém. É gente que sabe que não era, mas Deus é. É gente que sabe que na verdade Ele mesmo não tem, mas Deus. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Você faz parte desse corpo, então identifique-se como membro. Eu estou aqui. Deus me deu oportunidade. Eu estou sentindo graça para liberar essa palavra. Deus vai lhe dar muita força. Deus vai lhe dar muita ousadia. Isso é um auto-reconhecimento. Por que há uma diferença entre identidade e celebridade? Porque identidade é a autocelebração de quem verdadeiramente é. Celebridade é quando alguém celebra o que aquele está comunicando ser, mas que de fato às vezes não é nada daquilo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: no cristianismo não tem celebridade, tem identidade. Posso fazer a pergunta de novo? Quem está aí? Quem é você nesse contexto aqui? Então, o que realça diante do cristianismo, o que realça na igreja, não é celebridade, é a individualidade, é a sua identidade. Aí eu trouxe alguns exemplos muito práticos. Por exemplo, eu disse agora há pouco, me permita a repetição, o indivíduo são as características da sua individualidade. Lá em casa, por exemplo, eu e minha esposa, vamos completar 20 anos de casamento, Deus nos deu 2 crianças. Carol tem 16, o Tiniel tem 10. Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma mesa, mesma igreja, mesma educação. E os 2 são diferentes. E volta e meia tem um BO gospel doméstico. Tem ou não tem? Estou falando de irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Imagine aqui. Entende? Pastor, então o que é que eu faço? Pois é. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, no texto, antes de nós entrarmos aqui em alguns personagens, no texto de Atos capítulo 2. Muito conhecido, que a Bíblia diz que a igreja está reunida e todos foram cheios. Quantos foram cheios? Todos. E quantos eram? 120. 120 cheios. Aí 2 deles disseram assim: nós vamos para o templo. Quem era? Pedro e João. Dá uma olhadinha nos evangelhos, nas praticidades, nos comportamentos, no desdobramento da individualidade de cada um deles. Quem era o João? De boa, comedido, recatado, tinha uns picos assim. Alguém fala: pastor, o João é do amor. O João, meu Deus, o apóstolo do amor. De fato, as suas manifestações assim majoritárias foram amorosas. Mas ele também tinha um pico lá, quando estava com o irmão Tiago, e os samaritanos não receberam numa aldeia. Ele falou assim para Jesus: o senhor quer que a gente ore para o Pai mandar um raio aqui para matar essa galera toda? Esse era o João. Mas em linhas gerais, pastor, esses dias eu estava pensando sobre isso, falei: meu Deus do céu, às vezes nós olhamos para a igreja como unidade, né, que é o tema de vocês, e 300, 200, 400 membros. Aí eu fui pregar numa escola bíblica de obreiros, e aí nós estávamos em Pastores almoçando, e um disse assim: agora eu estou na cidade tal. Aí o outro: é mesmo? E como é que é lá? Rapaz, uns crentes problemáticos. E quantos crentes tem lá? Deve ter uns 500. Aí tem um pastor do lado, bem veterano, falou assim: Jesus tinha 12. Um traiu, um negou, o outro fazia parte da facção dos zelotes.
só 12, e você está aqui congregando com 300, 400, achando ruim? Aí você vai perceber no texto que o Pedro e o João, eles foram juntos para a oração. Pastor, como é que vai dois homens gritantemente diferentes, um disparate terrível, juntos orar? Por quê? Porque em Atos 2 eles foram cheios. Esse aleluia aí está me comunicando que você já entendeu. Entendeu o que, pastor? Não é o fato de compreender, viver, estar com meu irmão, não é o fato que eu sou bom, é porque eu sou cheio. Eu vim dizer para o coração de alguém: nós somos seres humanos normais, da portaria até o altar, dos músicos até o sonoplasta, dos cantores até o diácono, todos somos seres humanos normais. A questão é o quanto do Espírito tem em mim, o quanto do meu eu desapareceu, e agora não vivo mais eu. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso para alguém. Quem está aí? Quem está aí? Agora, é tão interessante essa questão do particular do membro, que somos nós, né? Nós somos membros, cada um com a sua particularidade. Agora, escute bem. Na Bíblia você tem pelo menos 3 textos muito simples que realçam essa questão. Êxodo capítulo 3, não precisa abrir a Bíblia agora, só a título de indicativo, de endereço. Êxodo 3, você vai ver um homem muito conhecido chamado Moisés. O Moisés, ele recebe uma ordem de Deus dizendo assim: chega, para aí. Para dar um passo adiante, você tem que tirar as sandálias dos seus pés. Ok? Por que, Jeová? Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Uau, pastor, esse texto é maravilhoso. É mesmo. Já pensou por que Deus disse para Moisés: tira a sandália? Estudos paralelos com esse texto traz para nós a seguinte informação: é que, na verdade, as sandálias eram de couro de animais, feitas dos animais sacrificados aos deuses egípcios. Então tinha todo um paganismo nisso. Legal, concordo, acho muito interessante. Agora, já pensou no contexto de que, olha só, eles estavam num endereço desértico. Aí Deus disse: tira as sandálias. Tá. Você já pisou na terra, na areia? Se você tiver com um sapato modelo, numeração, marca, em 2 pessoas, e as 2 pisar na areia, com o mesmo sapato, mesma numeração, mesmo modelo, e perguntar assim, quem pisou aqui? Você vai dizer: não sei. Vocês 2 estão com o mesmo sapato, com o mesmo modelo, como é que vai saber? Aí Deus disse para Moisés: dá para tirar. Por que, Jeová? Porque na minha presença cada um tem uma digital. Eu vim dizer para alguém aqui uma verdade muito clara, que a partir do momento que você entrou ali, você ouviu a massa, o aleluia ali, o glória a Deus lá, todo mundo cantando, mas o céu viu: olha fulano chegando, olha quem está entrando ali, olha ele lá. Pastor, eu estou num coral de 30 vozes. Ele conhece a sua. Pastor, eu estou num hall de obreiro de 20 diáconos. Ele conhece o seu serviço. Pastor, é eu e mais 15 músicos. Ele conhece o seu assoprar no instrumento. Ele conhece o seu dedilhar nas cordas. Pastor, eu estou numa classe de professorado de 10 professores. Ele sabe o conteúdo que você ensina. Eu estou falando com alguém que ele conhece a sua identidade. Quem é que está aí? Então era Deus dizendo para Moisés: vem, mas vem sabendo que eu conheço as suas digitais.
Agora, um outro texto muito interessante também, 1 Reis capítulo 14, que o texto sagrado diz para nós que o profeta já está velho, e Jeroboão envia sua mulher para a tenda ou para a câmara do profeta, e ela entra disfarçadamente, discretamente, segredamente, pisando. De repente o profeta grita de lá: entra a mulher de Jeroboão. Talvez ela não fiz barulho. Como é que sabe que estou chegando? Como é que ele sabe que sou eu? Tem gente que saiu de casa, bem devagarzinho. Eu vou chegar lá, vou sentar no meio do povo, ninguém vai me ver. Eu subo na galeria, eu fico lá no canto, eu chego bem devagarzinho. Aí o céu está dizendo: eu sei que você... É Deus dizendo para nós: na minha presença ninguém se passa por ninguém. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, o Espírito Santo falando com alguém. Eu conheço você. Você pode fechar a porta do quarto, ninguém está lhe ouvindo, eu estou lhe ouvindo. Você pode ir para o vale, subir para o monte, sem ninguém, mas eu estou lhe ouvindo. Deus conhece o teu secreto e os teus segredos. Ninguém se passa por ninguém diante dele. Mas eu também vejo na Bíblia, Gênesis capítulo 27, você tem essa história. O pai já está velho, deixa eu sintetizar para você. O pai já está velho, o Isaac, e os filhos vêm para a bênção. Um chega diante do pai e fala assim: vai me abençoar? O pai diz: estenda a mão. Estendeu. Aí o pai disse assim: por que a voz é de um e a mão é de outro? Lembra da bênção? Lembra dos filhos de Isaac? Aí o Jacó foi lá e disse: eu sou Esaú. Aí o pai disse: estenda a mão aqui. Quando ele estendeu, o pai disse: por que a voz é de Jacó e a mão é de Esaú? Eu não vou pedir para você levantar as mãos, não, mas só olha para ela. Essa mesma mão é desse mesmo coração? É dessa mesma voz? É dessa mesma mente? Ou você tem umas mãos lá fora e os lábios aqui dentro? Ô pastor, vamos ser sincerão, em uma quinta-feira dessa, abertura de congresso, de repente os irmãos lhe trouxeram lá de São Paulo, para o senhor vir aqui pregar para nós, nesse perfil de sermão, está parecendo mais o culto de ensino, pastor. É mesmo, você não vem para o culto de ensino, Jesus te pega na festa mesmo, e te diz ao coração: é hoje que você sai daqui sabendo a sua identidade nesse corpo. Esse corpo é vivo, a cabeça é viva. Quem sou eu nisso aqui? Esse corpo é vivo, a cabeça é viva. Quem é que está aí? Na presença de Deus, ninguém se passa por ninguém e ninguém se passa por alguém. É você. Pastor, mas eu faço parte aqui da AD Cruz, e aqui tem centenas de membros, hein, pastor? Aqui no meio da glória, no meio do aleluia, entendeu? Eu entro nos mantos e ninguém sabe quem sou eu. É mesmo? É. E tem um detalhe, hein, pastor? Quando a trombeta soar, AD Cruz. Aí, pastor, eu subo na caravana, me misturo.
é que te falou que vai ser desse jeito? Ah, pastor, está aqui a minha credencial de membro. Eu sou membro da Decruz. É mesmo, irmão. Então, se eu falar para você que enquanto organismo, enquanto instituição, de fato, tem um CNPJ e você é registrado, tem uma carteirinha de membro dessa GREI, ok? Então, escute bem, enquanto aqui na terra você tem que estar congregando, é bíblico congregar, ser membro de uma igreja para ser pastoreado, liderado, tomar ceia e tudo mais. Dentro desse contexto, você faz parte de um CNPJ. Mas quando a trombeta soar, não sobe CNPJ, o que sobe é CPF. Tem o seu? E quando alguém usa o CPF do outro, o que é? Falsidade? Quem está aí? Será que no meu serviço, na minha cooperação, na minha contribuição, na minha adoração, esse é eu mesmo? Esse sou eu mesmo? Pastor, eu vou ser sincero com o senhor, eu tenho que trazer alguns exemplos para nós. Tá, então vamos para a cruz, que aí fica muito mais claro. O cenário da cruz é muito sabido, né? É muito simples o cenário da cruz. Por quê? Porque no cenário da cruz tem algumas pessoas ali. Porque se você fosse, por exemplo, para o endereço de algum milagre, você poderia pensar também em comportamentos. Sim. Agora, se você for para o cenário da cruz, você também pode pensar alguns. Para dizer assim, será que eu estou parecido com este? Será que eu estou igual a estes? Como eu estou me comportando nesse corpo chamado igreja? Então, escute bem, me chamou a atenção, por exemplo, os discípulos de Jesus. Irmão, vamos ser sinceros. Quem mais esteve próximo de Jesus nesses aproximados 3 anos? Os seus discípulos. Aí você olha para os discípulos e diz, fantásticos, extraordinários, esteve próximo de Jesus, meu Deus. Aí, um detalhe me chama a atenção, por exemplo, quando eles vão para o Getsemane com Jesus. Olha só, quando eles vão para o Getsemane, e os evangelistas narram esse episódio nos últimos capítulos dos seus editais, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz assim, tem como vocês orarem comigo? Eles fizeram o quê? Dormiram. Você conhece o texto, não é? Só que os que dormiram foram Pedro e João, os 3. Quem lembra aqui dos hinos do corinho das crianças? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Por que no Mar da Galileia? Olha, irmão, tem irmãos que lembrou desse corinho aí, faz 300 anos já. Olha que coisa. Ei, por que no Mar da Galileia? Porque eles eram pescadores. Olha, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Aqui, ó. Lucas 5, quando eles foram chamados, eles estavam pescando. E olha o que a Bíblia diz. E trabalhando a noite toda, não pescaram nada. À noite, porque eles eram pescadores. E pescador profissional trabalha a noite toda. E aquela noite não pegaram nada, mas ficaram trabalhando. Agora, convertido a Jesus, Jesus disse assim, tem como vocês orar comigo? E eles? Irmãos, camaradas, profissionais da pesca, homens noturnos, acostumados a ficar à noite trabalhando, não conseguiu ficar 1 hora orando com Jesus. Isso me chamou a atenção. Por quê? Para ensinar para nós que se é do meu interesse, eu fico acordado. Se é para o meu benefício, o zóio está talado, irmão. Noite toda, maratonando série
Netflix, dorameiros, etc. e afins. E tô lá ligadaço e tal. E aí quando o pastor fala assim, vamos orar aqui da 11 à meia-noite? Pastorzão, amanhã tem que acordar às 7. Ué, você vai dormir 2 horas todo dia, meu irmão. Aqui, vamos fazer uma vigília? Não, amanhã tem que entrar às 9. Pense com carinho nisso. Se é do interesse deles, eles ficaram acordados. Agora, se era para o ambiente espiritual, da intercessão por Jesus, Jesus pedindo isso, eles dormiram. Isso mexe com a gente. Posso pontuar com você? Quem é você nesse corpo para benefício desse corpo? Ou você está nesse corpo para benefício só de um membro, cujo tal é você mesmo? Se é, posso trocar em miúdos? Se é para mim, estou lá, ensaiando, cantando, fazendo, é nós. Se é para benefício do coletivo, mas eu vou aparecer onde? Outro dia eu falei com alguém, pastor, é porque eu precisava de um reconhecimento maior aqui, pastor, precisava de ser reconhecido. Eu falei, irmão, o único lugar que eu sei que reconhece é IML, lá reconhece o corpo. Pastor, então quem eu sou aqui? Servo, adorador, abençoado, vaso, Eu vim falar com alguém aqui esta noite que faz parte dessa igreja para dizer para o pastor, conte comigo, eu estou nesse corpo, eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para servir, é óbvio que nós crescemos com o elogio. O elogio é uma compensação. Quem não gosta de ser elogiada? As irmãs gostam de ser elogiadas pelo esposo. O pastor já deu uma hashtag, fica a dica enorme aqui, nunca desagrade a sua... E sempre assim, obedeça a ela, que nem foi dito aqui hoje. Mas onde é que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Todos nós precisamos desse cultivo de compensação, esse cultivo de elogio, mas não é o elogio que me move. O que me move é o propósito, porque a glória é dele, a honra é dele, a alegria é nossa, lógico. Pastor, então, já que o senhor está falando, agora eu vou trabalhar assim. Quando o irmão fizer alguma coisa boa, eu vou dizer, não fez mais do que a obrigação. Não, também não, né, irmão? Tem gente radicais demais, né? Tem que viver o quê? A comum? Eu estava vendo ontem as informações das guerras entre Israel e Irã e tal, e aí uma das tônicas dessa guerra é a questão religiosa, né, o contexto religioso, né, dos iranianos e o islâmico e tudo mais. E existe um movimento dentro desse que é chamado xiitas. Já viu falar? Xiitas. Se você olhar para a igreja, também tem os chatos. É interessante esse grupo. E eles atuam. Eles frequentam os nossos cultos. E você pode estar sentado do lado de alguém. Mas não está não, em nome de Jesus, você não está. Dê uma olhada para esse irmão do lado e diz para ele, como é bom congregar contigo. Deus nos chamou para essa graça, para esse amor, para essa comunhão. Agora, quando o interesse é do outro, será que eu me dedico com a mesma intensidade? Quem está aí? Quando o interesse é do corpo, será que como membro eu me dedico com a mesma intensidade? Esses dias eu atendendo alguém de novo, que essa é a vida pastoral, né, irmão? Eu dei um exemplo muito claro. Quando a pessoa disse assim, é porque acho que eu vou embora. Esse negócio de igreja, eu atendo a congregação e faço parte da diretoria da sede. E atendendo alguém, não, irmão, tem congregações aí. Aí eu olhei para a minha mão,
Eu dei um exemplo, olha só. Quantos dedos tem aqui? Conta direitinho, dá uma olhadinha assim. Quantos? Hã? Essa tem 5. Quantos? 4,5? Ou meio não, né, irmão? Olha lá, pastor. Tem algum advogado aí para eu dar um processozinho já ali? Isso é bullying. $4,8. É ele que é o advogado? O senhor, outro processo também. Aqui. 4 ponto, segundo a estatística do pastor, 4,8. Gostei dessa, viu? Aqui. Eu estou bem? Estou legal? Estou pregando aqui? Estou indo, vivendo. Tá legal. Agora, uma pergunta. Cadê a ponta desse dedo? É a falange, falanginha, falangeta, né? Cadê a ponta? Foi amputado, cortou, saiu, apodreceu. E eu? Tô legal. Eu disse assim para a pessoa, você percebeu? O quê? Que um corpo sem um membro sobrevive? Mas um membro fora do corpo apodrece? Aí Deus trouxe alguém aqui para dizer, aí, estou falando contigo. Mas esse lugar aqui é muito diferente, mas é a melhor opção. Aqui lugar tem gente assim, pois é, aceita você também. Porque aqui estamos debaixo da mesma graça, sentando à mesma mesa, comendo o mesmo pão e ainda dizendo, se o Pai é nosso, o pão não pode ser só meu, o pão também é nosso, a comunhão é para nós, a graça é para nós, a promessa do Espírito Santo derramado é para nós, o céu aberto para a igreja ser arrebatada também é para nós. Então eu vim dizer para esta igreja, continue sendo um corpo unido, e os membros em particular, servindo o mesmo Deus. Tem alguém que pode adorá-lo aí? Aleluia! Aí a gente canta, né? Somos todos totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma quadrilha, família, falsidade. Dá uma olhada por mão para ver se tem mesmo. A glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Tem alguém em comunhão aí? Para descontrair, diz para o irmão do lado, para provar essa comunhão, me leva a jantar hoje, alguma coisa. Se ele falar assim, já jantei, você diz, faz um pix. Vá para cá. Pastor, quem somos nós? Quem sou eu nesse corpo? Aí você vai perceber comigo que diante desse ambiente dá para nós pensarmos, por exemplo, naqueles que estavam perto de Jesus, junto de Jesus, que implica muito nas nossas vindas aqui. Escute bem, Jesus estava sendo levado para a cruz. E quem estava lá no pináculo do Gólgota? O
estava aguardando? Os soldados romanos. Às vezes nós não pensamos nisso. E o que é que os soldados estavam fazendo lá? Ué, pastor, trabalhando? Já imaginou a cena deles? Não. Então pense comigo aqui. Um olhando para o outro, falando assim, ó. E aí, você faz o que aqui? Ah, eu sou o marteleiro. Pá, pá. E você? Eu sou auxiliar dele, eu seguro o prego e ele martela. Legal. Você do lado faz o quê? Então, eu sou o averiguador das hastes da cruz. Eu vejo se está rústica mesmo, para o condenado sofrer as inflamações da madeira e tudo mais. Ah, legal. E você do lado faz o quê? Eu cavei o buraco para botar a cruz. E você? Eu vou tapar depois que a cruz ser tirada. Ah, legal. Vocês são o quê mesmo? Somos os soldados de Roma. E hoje tem o que aqui? Tem 3 crucificações. É mesmo. 2 ladrões e um tal de Jesus que está no meio. Vocês conhecem ele? Os bandidos aí estão condenados, sentenciados. Mas esse tal de Jesus aí, não conhecemos não. Fiquei pensando nisso, irmão. Quem esteve com Jesus, quem esteve mais próximo de Jesus nos seus momentos finais? Os soldados, não é não? Pá, 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 martelando lá. E se perguntasse para eles, vocês conhecem? Não. E por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? A única resposta que eles teriam era essa: porque nosso nome estava na escala de serviço do dia, por isso que nós estamos aqui. Isso mexeu comigo. Será que eu estou perto de Jesus só porque meu nome está na escala de serviço? E aí, vai para o culto hoje? Né? Vou, né? Estou na escala, vou lá na escala. E o culto? Aí uma pergunta me vem ao coração para eu levantar para os irmãos aqui. Isso me inclui, é óbvio. Será que eu funciono, me permita essa palavra informal, será que eu funciono só pelo regulamento ou pelo relacionamento? É óbvio que uma igreja organizada tem escala. Óbvio, a minha tem, aqui tem, as igrejas organizadas têm escala de serviço para que tudo seja normal. Agora, será que eu venho? Será que eu me empolgo? Será que eu estou entusiasmado? Será que eu venho com euforia? Só quando eu vou ser o sonoplasta, eu vou ser o músico, eu vou ser o regente, eu vou pregar, eu vou recepcionar, eu vou fazer? Ou eu digo assim, ó, eu estou lá hoje, para quê? Para servir, para adorar. Eu estou falando com alguém que está funcionando só pelo regulamento. Pastor, mas a igreja tem regulamento, fique tranquilo. Quem funciona pelo regulamento e não pelo relacionamento dá problema. Quem funciona pelo relacionamento, ele cumpre regulamento normalmente, e a obra vai seguindo, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Quem está aí? Eu participando, eu vou embora. Tu não veio cultuar, você veio prestar um serviço. Aí Jesus lhe trouxe numa quinta-feira para dizer, quem que está aí? Sabe qual era o pior? Eles começaram a brigar. Com o que vai ficar essa capa aí? Com o que vai ficar essa túnica? Ela vai ficar comigo, porque essa túnica aí é dele, é um tecido bom, eu vou ficar com ela, porque eu sou o soldado mais velho aqui. Eu fico imaginando o diálogo entre eles para decidir quem vai ficar com a túnica. Até um dizer assim, ó, vamos lançar sorte, para ver quem vai ficar com um pedaço da túnica. Irmão, eu fico pensando na cena de Jesus na cruz, sangue escorrendo, um momento extraordinário, o amor do Pai revelado aos homens ali, e os camaradas do lado da cruz brigando para ver quem ia ficar com um pedaço da túnica, enquanto Jesus está dizendo, fica nesse assunto não, fala do meu sangue, fica nesse assunto não, fala do meu perdão, fica nesse assunto não, fala do meu amor. Enquanto Jesus está ali,
sugestionando muitas mensagens, eles estão. E quem vai ficar esse cargo esse ano? Esse pedaço de túnica aqui vai ser de quem agora? Isso aqui vai ser meu ou vai ser seu? Enquanto Jesus está dizendo, é um corpo, fala do meu amor, ninguém fica com um pedaço, é um corpo. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso para alguém. Você pode estar fazendo uma função, mas a honra e glória é de Jesus, que é o cabeça desse corpo. Não seja regulado, seja alguém que está aqui se relacionando com Jesus. Tem alguém que pode receber essa palavra aí, celebrar e adorar e bem dizer. Eu termino agora com mais 2 personagens, muito simples, muito prático. Tem alguma mãe aí? Diga glória a Deus. Lá em casa também tem uma. E a que tem lá em casa, irmão, é Supra, Suma, Mega, Plus, Master, preocupada. Sabe aquela mãe que a criança tosse? Ela fala, gripou de novo. Aí tem que entrar o pai para dizer, não, engasgou com a saliva, está tranquilo. Isso faz sentido para você? Lá em casa é assim. Fernanda é Supra. Eu fico imaginando a mãe de Jesus no pé da cruz. Meu filho, faz isso não, moço, para quê? Para que eu prego desse tamanho? Mamãe. De repente o filho olha para ela e fala assim, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua. Que isso, pastor? Que antissentimentalismo? Meu Deus, ele poderia olhar para ela e falar assim, mãe, chora não. A senhora não sabe que eu também sou Deus, está doendo nada não. Ele disse assim, mulher. Ali ele estava deixando claro para ela, diante da cruz não tem esse negócio de mamãe e filhinho não. Isso disse, que tem gente que vem para a igreja e fica assim, a minha mãe é dirigente do círculo da oração. Tá, e você faz parte de qual círculo? Porque o meu pai, não, meu pai fundou várias igrejas. Tá, você está fundando qual? Diga aí. Porque meu avô, pastor, meu avô materno e paterno, meu pai também é pastor. Tá, e quem é que falou para você que filho de pastor é neto de Deus? Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Aqui nesse lugar, papai, mamãe, vovô, titio, ok. É legal congregar com família? É social, é fraternal. Sim, isso é maravilhoso. Mas no Evangelho, não, pastor, quando a trombeta soar, agarro no paletó de papai e... Aí Deus trouxe você numa quinta-feira para dizer, não, aqui é cada membro em particular. Ficou claro isso? Você está aí? Quem que você trouxe? Sou eu diante desse contexto chamado igreja que responde por mim. Mas eu termino dizendo que nós, membros fadados ao fracasso, humanos, normais, não tem ninguém aqui extra, nem terrestre e nem outro qualquer gênero. Aqui é normal. É gente que é crente, e é crente que ainda é gente, que está aqui como esteve, por exemplo, Maria Madalena,
que o texto sagrado diz que Jesus a libertou. Quando Jesus a liberta, ela começa a segui-lo. Mas ela também estava lá, junto da cruz. Eu olho para esse cenário e fico pensando, Maria olhando, dizendo assim, ó, o que vai ser de mim agora? Porque ele está morrendo. O que vai ser de mim agora? Porque ele está indo embora. E ele indo embora, eu vou ficar suscetível. Ele indo embora, eu vou ficar vulnerável. Ele indo embora, o que vai ser de mim? Ele me libertou, eu estou seguindo ele. E o que vai ser depois da morte? De repente Jesus dá um brado e diz: está consumado. Dentre tantas as vertentes e significados disso, para aquela mulher tinha um. Qual, pastor? Era Jesus olhando para ela e dizendo: o que eu fiz está feito. O que eu fiz está feito. Então eu estou falando com você agora, que tal como essa mulher podia seguir a vida andando de cabeça erguida, e alguém dizendo: você não era aquela libertada aqui pelo homem que morreu na cruz lá? E agora, cadê ele? Ele morreu, né? Pois é, ele morreu a minha morte, ressuscitou no terceiro dia, mas deixou uma palavra assim, ó: o que fiz está feito. 100 anos depois, o que fiz está feito. 500 anos depois, o que fiz está feito. 1000 anos depois, o que fiz está feito. 2025 anos depois, o que ele fez está feito. O que ele fez está feito. Eu vim falar com alguém aqui esta noite que essa igreja prega um Jesus para dizer para os membros do corpo: ele é o cabeça que está vivo, o corpo está vivo, que a cabeça está viva, e você pode ser um membro ativo, um membro participativo, um membro, pastor, mas eu? Desse jeito? Posso chegar? Pode. Enquanto aquelas portas estiverem abertas, é o céu dizendo assim: ainda aceita membro. Ainda aceita membro. Ah, mas eu sou tão distante, eu estou tão quebrado, eu estou tão destruído, eu me sinto impróprio, impuro, distante, inadequado. Aí Jesus desceu na casa hoje para dizer: o corpo está aqui. E sempre, posso usar esse termo assim no diminutivo, né? Sempre tem um espaçozinho para alguém chegar e dizer: eu quero esse Jesus. A igreja canta, não canta? Sim, Jesus amou-me com amor, buscou-me, Ele mesmo restaurou, por seu sangue restaurou-me a Deus. Deus está dizendo para alguém aqui, pastor. Deus está dizendo para alguém aqui, pastores: seu lugar ainda está aqui. Este é o teu ambiente. A igreja tem pelo menos 2 tônicas na mensagem. Número 1, alcançar o perdido. Número 2, o que você quer? Desmembrar desse corpo. Você é importante aqui. Não confunda. Não confunda a sua importância com uma contínua bajulação. Não. Porque o bajulado não permanece. O que se sente importante permanece. Porque a palavra importante é aquilo que me importa.
aquilo que eu tenho dentro importou. Então, se esse ambiente te importa, você diz assim: eu permaneço, porque eu importo dele e eu sou importante para ele. Essa é a sua casa. Mas deixa eu falar com você que saiu. Ei, eu até consigo te ouvir e até consigo te respeitar, mas eu não consigo concordar que os seus motivos de sair são maiores do que o amor que ele tem para você. Pastor, eu fui. Pastor, fizeram. Pastor, quando eu morava lá. Pastor, eu vim de. Ok, entendo e respeito, só não concordo. Eu não consigo concordar que o amor de Jesus, o sangue vertendo na cruz, são inferiores aos teus motivos. Então, para nós orarmos, que você já está me ouvindo, tem mais de uma hora. Eu preciso dizer para você que Jesus está aqui, dizendo: eu quero você. Filho, eu quero tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Não é um refrão de uma canção? Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu te amo. Onde está a primeira pessoa que deseja voltar para esse corpo? Pastor Toniel, eu quero. Pastor, eu quero hoje voltar. Eu quero hoje aceitar. Estou aqui, vim disposto para fazer uma nova, para fazer um novo. E eu quero Jesus. Onde está você? Dá um sinal com a sua mão para nós orarmos. Enquanto essa igreja bonita fica em pés, você vai sair do seu lugar agora, se você deseja tomar essa decisão. Onde está a primeira pessoa que deseja? Pastor, eu quero Jesus agora. Vem. Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, quero voltar para casa. Eu quero me reconciliar agora. Onde você está? Venha cá. Cadê a primeira pessoa? Rompe-se do teu lugar e vem. Quem entra na intercessão comigo, ore. Ore que tem alguém decidindo. Ore porque tem alguém dizendo: é hoje. É hoje que eu aceito Jesus, é hoje que eu volto para casa. Onde você está? Vem. Nós vamos orar por você. Aqui você vai ter uma igreja, aqui você vai ter um pastor, aqui você vai ter um caminho de condução para a eternidade com Cristo. Eu pergunto pela última vez: tem alguém entre nós que deseja tomar essa decisão? Pastor, eu quero agora. Vem. Vou insistir mais uns 30 segundos. Seu coração está acelerado. Você já até planejou isso. E a oportunidade é agora. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Pastor Toniel, eu quero hoje. Então vem. 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 Vem, filho amado. Vem como está. Alguém? Vem.
uma pessoa aceitando a Jesus pelas redes sociais da igreja, pelo canal do YouTube. Você consegue louvar ao Senhor por isso? Aplauda, glorifique ao Senhor. Aleluia! É aquela câmera que está aqui? É aquela câmera? Onde está a câmera? É aqui? Deixa eu falar com você que está aí. Talvez você está no trânsito, no trabalho, em casa. Nós estamos aqui de Brasília, mas o poder da palavra se estende aí para o seu endereço. E a mensagem da cruz está mais viva do que nunca, sendo pregada nesse altar. E nas festividades desta igreja você pode fazer parte, aceitando a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Vem para Jesus hoje. Escreve aí embaixo nos comentários: eu aceito, eu aceito, eu aceito. E nós vamos orar por você. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. Coloca a mão no teu coração assim para eu orar por você. Senhor Jesus, este é o teu povo aqui. Eles vieram para um culto. E a temática desta igreja esse ano é vivermos em unidade. É vivermos unidos como membros, cada um na sua particularidade, é verdade, mas estando no mesmo propósito. Ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre esta família e que esta assembleia venha somar, multiplicar muito mais em cada vida que aqui frequentar e congregar. Que a tua boa mão estenda sobre o pastor desta igreja e os seus obreiros, e que em tudo e todos o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto a irmã prepara um refrão ali, você vai olhar para pelo menos umas 3 pessoas, se você se sentir confortável, tá bem? E vai dizer assim: se depender de mim, você não sai, você sempre permanece. Se depender de mim, nós ficamos. Se depender de mim, nós congregamos. Se depender de mim, nós permanecemos. Diga aí, diga aí, diga aí. Somos